Atitude Negócios, mais uma vez, falando hoje direto do Museu Pelé. Não sei se vocês estão captando, mas tem muitas crianças visitando aqui o museu. Isso nos dá uma energia, nos traz boas lembranças, né? Criança é sempre bom a gente lembrar. Mas o tema que eu quero falar sobre hoje é sobre sofrimento e como lidar com a situação de sofrimento e encontrar um sentido na vida. É sobre isso que um homem especial se baseou para criar a logoterapia. Logos do grego, que significa sentido, e terapia, a terapia do sentido. Estou falando de um homem chamado Viktor Frankl. Talvez você conheça essa história dessa forma ou de outra forma aí dentro de você. Viktor ficou num campo de concentração por muito tempo, onde realmente crianças, infelizmente como essas que nós estamos ouvindo aqui hoje, não eram tão bem tratadas, muitas perderam suas vidas. Ele viu a família toda ser dizimada nesse campo de concentração, entrou realmente num estado muito difícil, desafiador, e ele começou a perceber, ele até escreveu, tem um livro que fala sobre isso, O Sentido da Vida, um psicólogo, ou melhor, em busca do sentido, um psicólogo dentro de um campo de concentração. Ele começou a perceber que, muito embora ele fosse uma das pessoas mais velhas ali, não tão velhas, mas um pouco mais, pessoas mais novas não estavam conseguindo continuar e morriam. E outros mais velhos, que supostamente seriam mais fracos ou não teriam tanta capacidade, conseguiam suportar. E ele, como psicólogo, psicoterapeuta, começou a estudar isso e começou a se dar conta de que era muito necessário que uma pessoa, mesmo em situação de sofrimento, como lá, onde os animais eram bem mais maltratados do que os seres humanos. Claro, não que nós temos que maltratar os animais em tempo, eles merecem todo o nosso carinho da mesma forma, mas ali eram condições subhumanas, né? Como vocês bem devem saber. Ele começou a perceber que quem tinha um objetivo na vida, mesmo diante daquela circunstância desafiadora, conseguia ir além, como ele. Ele, por exemplo, ele se imaginava dali a alguns anos num auditório quentinho, falando para algumas pessoas sobre justamente o que ele estava ali captando, todas as suas impressões. E foi justamente o que ele fez, até escrever esse livro e criar a logoterapia. E certa feita perguntaram para ele, mas Dr. Frankl, como uma pessoa em desespero profundo pode continuar e encontrar motivação? Interessante essa palavra, né? Motivação. Você precisa ter um motivo para tomar uma ação, senão você fica paralisado pelo sofrimento. E ele disse assim, em toda a sua sabedoria, por ter presenciado e vivenciado tudo isso que ele criou hoje, que é a logoterapia, ele disse: para mim isso é uma equação, onde D é igual a S menos S. D de desespero é igual a sofrimento sem sentido. Então, a pessoa que encontra, mesmo em situação de desespero, como a perda de um ente querido, por exemplo, que pode ser muito desafiador, a pessoa que consegue encontrar um sentido para isso, ela transforma uma tragédia em um triunfo. Ela troca o T de tragédia pelo T do triunfo, nessa equação nova para encontrar o S do sentido da vida. E você pode ressignificar e depois se tornar algo importante para que outras pessoas possam se contextualizar e ver o seu modus operandi, o seu modo de operação. E ele também usou muito a técnica da PNL, modelou várias pessoas de excelência, até criar essa logoterapia. Então, é possível, e ele é um exemplo vivo disso, estava num campo de concentração e ele focou num objetivo específico e conseguiu colocar um sentido para a sua vida, uma motivação, uma ação para alguma coisa. Então ele estudava, ele anotava e ele de alguma forma conseguiu ali, também por ser austríaco e falar alemão, ele conseguiu se manter, talvez, muito provavelmente, para poder até atender os próprios soldados na época e de alguma forma ele conseguiu resistir e traz toda essa informação. Busque pela internet logoterapia, logos do grego, que significa sentido e terapia. Viktor Frankl hoje foi o exemplo para a gente dentro do programa Atitude e Negócio. Pense muito nisso, porque você merece ser feliz. Trace uma meta, trace um objetivo e seja feliz. Até o próximo programa.